Apresentação ao artigo Outras polêmicas sobre o individualismo, de Jean Grave. Fiz questão de traduzir para Il Pensiero este breve texto, sobre o mesmo tema a que dediquei já uma série de 3 artigos do notável anarquista francês Jean Grave, redator do Temps Nouveau, autor de vários livros de vulgarização libertária, que com toda a justiça pode ser considerado o intérprete mais autorizado, permitam-me este termo tratando-se de anarquistas, do anarquismo francês. Precisamente aquele anarquismo que mais do que tudo tem em si fortes tendências e nuances individualistas, para dar mais uma prova do que pretendi demonstrar nos artigos anteriores. Não há, entre o movimento anarquista e o individualismo stirneriano que se diz anarquista, nenhuma relação histórica nem teórica para além de algum ponto de contato que até as ideias mais contraditórias têm muitas vezes entre si. Recebi nestes dias algumas respostas, ainda que não muito cortesas, aos meus artigos. Uma dessas respostas será publicada pela revista nos próximos números, e dela me ocuparei a seu tempo. Aqui cumpre-me reafirmar mais uma vez, também para os críticos mais ou menos benévolos, isto, que a anarquia tem uma origem histórica, como teoria e como movimento social e revolucionário, totalmente diferente das várias escolas individualistas atuais, e efetivamente não remonta a Max Stirner, e que o movimento anarquista atual, aquele que é conhecido por este nome em toda a parte, não é de fato individualista no sentido que a esta palavra dão os stirnerianos individualistas mais conhecidos, que do individualismo fazem propaganda. Isso é verdade indiscutível, tratando-se de fatos e não de ideias abstratas. Quanto às ideias abstratas, eu procurei também demonstrar que o conceito stirneriano não é anarquista. Mas por mais que esta minha opinião seja partilhada por grande parte dos anarquistas, ela não é senão uma opinião, e como tal, percebe-se, é perfeitamente discutível. Se necessário, discuti-la-emos novamente, ou melhor, deixaremos que seja discutida, e os leitores não se aborrecerão muito se esta questão se alongar um pouco mais, já que nela está abarcado um interessantíssimo e escaldante problema da vida social presente, o da relação entre a liberdade individual e a necessidade de sociabilidade. De Max Stirner e da relação entre as suas teorias e o anarquismo ocuparam-se, entre outros autores conhecidos em Itália, Gheorghe Plekhanov e Ettore Zoccoli. E falo neles para pôr em guarda aqueles que, demasiado precipitados a dar ouvidos às afirmações menos comprovadas, quisessem contra mim apoiar-se na opinião deles para desmentir o que afirmei. Gheorghe Plekhanov, cuja boa-fé é muito discutível, não cabe aqui demonstrar a sua má-fé, de resto conhecida de muitos dos seus próprios companheiros russos, ocupa-se de Stirner numa dezena de páginas de um panfleto seu, publicado na Itália primeiro em série na Critica Sociale de Turati, e depois num opúsculo de uma centena de páginas sobre o título Anarquismo e Socialismo. Plekhanov pretende demonstrar que os anarquistas não são socialistas, mas inimigos do socialismo. Ele faz uma boa jogada ao fazer passar Stirner por anarquista, e então demonstra facilmente, pois trata-se de uma verdade indiscutível, que Stirner não é socialista, e daí conclui que os anarquistas não são socialistas, e o jogo está feito. Julgue então o leitor sobre a sua seriedade. O professor Ettore Zoccoli, jovem publicista a quem os italianos devem alguns estudos sobre Nietzsche e Schopenhauer e a tradução do Único de Stirner, ocupou-se também ele do movimento anarquista em relação a Stirner, mas com uma tão completa e assombrosa ignorância sobre esse movimento que só é desculpável em Itália, onde foi possível dizer-se todos os disparates e malícias imagináveis sobre o anarquismo e os anarquistas, desde as de César Lombroso até as outras do Quandum Delegado Cernicoli. De resto, tanto no um como no outro, a evidente preocupação em demolir e desacreditar a ideia funesta e homicida, a propaganda nefasta, o empirismo brutal e a tristíssima doutrina dos anarquistas, a completa falta de serenidade, a ausência de documentação, ou uma documentação superficial e totalmente fantasiosa, tiram às suas afirmações qualquer caráter positivo e científico. Max Stirner, nas suas mãos, é uma arma inepta de acusação, para não dizer de calúnia,
E não é nas suas poucas páginas interessadas e plenas de malevolência que o estudioso pode ir procurar sérios documentos do hipotético nexo entre a teoria do filósofo de Bayreuth e a dos anarquistas atuais.